Durante muitos anos, fábricas e indústrias usaram produtos tóxicos sem que houvesse um controle rígido. E o descarte desses resíduos contaminou o solo de diversos terrenos em todo o estado do Rio. A lista desses locais perigosos é grande, infelizmente, e preocupa autoridades ambientais e moradores dessas áreas próximas. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o Sérgio Bessman, que está aqui comigo. Oi, Bessman, bom dia. Claro que é preocupante, as autoridades ambientais têm que se preocupar mesmo, porque esses produtos tóxicos podem fazer muito mal à saúde da população. Podem fazer. E as pessoas são diferentes, têm sensibilidades diferentes. Então, uma mesma pessoa pode estar no local e não sofrer, mas uma outra pessoa pode ter doenças gravíssimas em função desse tipo de contaminação. E quando a gente fala desse tipo de contaminação, ela se dá de que maneira? Pelo consumo de alimentos, por exemplo, de legumes que são plantados nesse terreno? Como que acontece? As mais variadas formas. O principal é realmente líquido. Então, plantas que recolhem o líquido de profundidades maiores e trazem todos esses contaminantes. Mas pode ser alguma coisa mais simples também. Às vezes, com o tempo, erosão, infiltração de água, etc. O contato físico expõe o produto venenoso e há até mesmo contato físico ou de respiração de partículas que se elevam. Vamos ver então quais são essas substâncias aí consideradas mais perigosas. Olha, o mercúrio, muito usado aí na parte de garimpo, na indústria, o cádmio, usado na indústria de pilhas e baterias, o ascarel, que muita gente já ouviu falar, né, que era usado na fabricação aí de transformadores, e o amianto, usado para fabricar telhas, né, as telhas de amianto e tal. E a gente vai ver agora quais são as indústrias que mais usam essas substâncias tóxicas, não só essas, mas como outras também, que são aí que oferecem risco de contaminação. A indústria química, né, tecidos, siderurgia, mineradoras, a indústria de combustíveis, indústria de agrotóxicos e pesticidas e os nossos velhos conhecidos, os lixões, né, que recebem lixo tóxico sem nenhum tipo de controle, lixo hospitalar. E aí o chorume acaba contaminando o terreno, né, Bessman? A contaminação acontece nesses casos, por exemplo, da indústria, porque a empresa não cumpre um protocolo ou porque não havia fiscalização, não havia exigência de licença ambiental na ocasião em que houve a contaminação? A maior parte é um estoque de uma época em que a gente deixava rolar. Ainda existem casos de descumprimento de normas ou falta de fiscalização, mas a maior parte é um estoque do passado, o que não alivia o problema. Porque a gente sabe perfeitamente os locais onde isso aconteceu, mapear, saber, evitar que as pessoas se exponham ao risco, é uma questão de conhecimento. Isso seria fácil, não vou dizer barato, mas não seria nem um pouco difícil. Mas a gente está falando aí da saúde das pessoas. Estamos falando da saúde das pessoas. Agora, em 2013, na segunda década do século XXI, é que a gente começa a fazer um trabalho sério para evitar que pessoas sofram. Muito. Pois é, e existem hoje no estado do Rio mais de 100 áreas contaminadas com lixo industrial. Na maioria delas o problema é antigo, como disse o Bessman, e em poucos houve solução. O repórter André Trigueiro foi até alguns desses locais e mostra pra gente como é que está a situação. Existem hoje 141 áreas comprovadamente contaminadas no estado do Rio e mais de 600 com fortes indícios de contaminação. Um dos casos mais graves é o da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A gente vive num permanente estado de incerteza. Não sabemos direito até que ponto isso afeta a nossa vida. Uma antiga fábrica de pesticidas abandonada pelo Ministério da Saúde na década de 50 virou foco de contaminação. 40 toneladas de uma substância conhecida como pó de broca foram deixadas para trás sem nenhuma proteção. Há riscos de doenças metabólicas, alguns tipos de neoplasias. Então é um risco bastante diversificado graças a esse tipo de exposição. Outra área contaminada ainda sem solução é este terreno em Volta Redonda, onde vivem 750 pessoas. Segundo a Secretaria do Ambiente, elas devem ser removidas imediatamente do local, um ex-lixão da CSN. A companhia foi multada em R$ 35 milhões, mas nega a contaminação dos moradores.
Na lista das principais áreas atingidas por resíduos industriais, aparecem também um antigo centro de tratamento de resíduos em Queimados e uma fábrica de lâmpadas desativada em um bairro da zona norte do Rio. Se nessas áreas a situação ainda é crítica, para os moradores que vivem nas margens da Baía de Sepetiba, o clima é de alívio. A Companhia Ingá Mercantil deixou para trás uma montanha de substâncias cancerígenas e lagoas de águas tóxicas, mas a área foi descontaminada. O solo então foi coberto com uma película de PVC e em cima dessa película de PVC foi colocado um solo inerte, um solo não contaminado, evidentemente, e cobriu todo esse resíduo sólido. A Companhia Usiminas pagou pela descontaminação do terreno para poder usá-lo como porto, um investimento de 185 milhões de reais. O tratamento do solo e das águas de todas as áreas comprovadamente contaminadas no estado deverá custar entre 2 e 5 bilhões de reais. Quem paga a conta? A Constituição é clara, é o poluidor. É o princípio da responsabilidade objetiva e poluidor-pagador. A dificuldade é forçá-los a assumir este ônus. Pois é, em nota, a CSN afirmou que faz a gestão ambiental do condomínio Volta Grande 4 há 13 anos. Segundo a empresa, 5 estudos técnicos foram realizados e não apontaram risco à saúde dos moradores. A gente viu aí ao final da reportagem, né, o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink, dizendo que quem vai pagar é quem poluiu. Mas em muitos casos, Bessem, a empresa poluidora faliu, acabou, não existe mais há décadas. Então fica difícil cobrar essa conta. Será que as autoridades não têm como se antecipar a isso e criar um outro caminho para compensar, para pagar essa conta? Não, elas terão que fazer isso. Terá que ser dinheiro, então, é dinheiro público, ou de orçamento, ou de outra fonte, quando a empresa não existe mais. Ou soluções criativas, como a que o Estado, o MINC, encontrou lá para Ingá, que era um problema que, se vazasse para a Baía de Sepetiba, contaminaria toda a Bahia. Agora, as multas são muito difíceis de serem cobradas. Pois é, a gente, inclusive, você estava comentando de que é importante a divulgação, a informação desses locais contaminados, mas a gente já sabe quais são há bastante tempo. São Paulo, por exemplo, já divulga os locais contaminados no estado há mais de 10 anos. O Conselho Nacional de Meio Ambiente já determina essa divulgação desde 2009. No entanto, a gente vai divulgar ainda até o mês de junho agora, é que o INEA vai disponibilizar essas informações. A gente está atrasado demais. Está atrasado, a gente valoriza pouco o conhecimento. Então, os órgãos que precisariam de instrumentos, ferramentas, gente bem preparada, doutores, e que poderiam fazer isso com muita rapidez, eles são muito desaparelhados, têm falta de recursos e todos nós acabamos sofrendo as consequências disso. O conhecimento é que decide. Vamos falar ao vivo, então, com o repórter Paulo Mário Martins, que está com a presidente do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que é quem está mapeando todas essas áreas. Oi, Paulo, bom dia. Oi, Ana Luísa, bom dia para você, bom dia a todos. O governo estima que seriam necessários de 2 a 5 bilhões de reais para descontaminar essas áreas aí que já foram identificadas nesse levantamento. Como a gente viu na matéria aí do André Trigueiro, a responsabilidade por descontaminar essas áreas é das empresas poluidoras, mas há aí uma dificuldade, não é isso, presidente, para que elas cumpram aí com essa obrigação. Por quê e o que o governo está fazendo para pressionar essas empresas a assumirem essa responsabilidade? Por conta dos custos elevados, né? Mas nós fazemos para empresas que estão em operação, faz parte do processo de licenciamento. Para que elas tenham licença, elas têm que fazer a descontaminação. A dificuldade, como foi falado, é a questão das empresas que já faliram, né? Que já estão desativadas e que é muito difícil encontrar, às vezes, o proprietário, o antigo dono, para que ele assuma isso. Em geral, o processo de descontaminação está sendo feito no momento em que essas áreas elas têm uma nova destinação e aí o novo proprietário ele assume a descontaminação.
E o que o governo está fazendo para se antecipar a essa situação, presidente, para que novas áreas não sejam contaminadas e a gente evite esse risco todo? Esse grande passivo de áreas contaminadas que nós temos, ele vem muito de muitos anos, década de 50, 60, 70, que as empresas operaram sem ter nenhum controle ambiental. Hoje, com controle ambiental, licenciamento ambiental e a renovação, sempre que é feita a renovação das licenças, é feita uma nova vistoria e qualquer indício de contaminação, nós exigimos uma investigação e também o trabalho de recuperação da área. Okay, agradeço muito aqui a presidente do INEA, Marilene Ramos. Volto com você aí no estúdio, Ana. Obrigada, Paulo Mário. Agradeço também a Marilene Ramos. Fica a lição, né, Besserman? A gente tem que fiscalizar, tem que ser muito rígido na emissão aí dessas licenças e acompanhar o trabalho das indústrias, principalmente. Fortalecer os órgãos técnicos e talvez ser mais radical. Além de cobrar a multa, uma empresa que contamine para de ter acesso a crédito, pelo menos crédito oficial, crédito público, crédito governo, meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro dos contribuintes, interrompia até que o problema fosse resolvido. Eu acho que eles vacilariam um pouco mais antes de se arriscar a contaminar solos. Muito obrigada, Besserman, pela